Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Essa é uma palavra que está escrita no Salmos capítulo 34, verso 19, né? E quem são esses justos e o que são essas aflições? Vamos caminhar um pouco pela Bíblia para entender o propósito do salmista ter escrito essa profecia. Eu vejo como uma profecia, uma realidade e uma profecia, né? Por que o salmista escreveu, né? Por que ele escreveu essas verdades, digamos assim? Vamos ler alguns versículos antes, o contexto do texto, para a gente entender o porquê que ele escreveu o que ele escreveu. Capítulo 34, verso 4 diz: Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Essa é uma experiência subjetiva do salmista. Versículo 6: Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Verso 7: O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Verso 8: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Verso 15: Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Verso 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de coração. Porque ele escreveu: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por que ele escreveu isso? Foi porque ele teve uma experiência, ou muitas experiências com Deus, relacionado ao que ele está escrevendo. E nós vemos nos versículos que antecederam, ele falando que ele buscou, o Senhor o livrou de todos os seus temores. É como se Deus resolvesse todos os seus problemas, todos os seus BOs, as suas dificuldades. Então ele escreve que muitas são as aflições. Vai saber quais aflições esse homem sofreu, vai saber qual o tamanho da experiência que ele teve, mas nós temos aqui uma verdade. O próprio Senhor, né, ensinou aos seus discípulos que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo e nós também venceríamos. Mas o X da questão aqui é, a pergunta que não quer calar é: quem é o justo que a Bíblia menciona e o que são essas aflições? Então, como podemos entender o que ele está falando do justo? Quem é esse justo? Vamos ler alguns versículos que vão nos explicar quem é esse justo que a Bíblia está dizendo. Malaquias capítulo 3, verso 18 escreveu: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o justo nada mais é do que uma pessoa que serve a Deus. Essa é a verdadeira explicação. E se a gente começar a discorrer e entender o sentido de justo na palavra Bíblia, na palavra de Deus, a gente pode entender que o justo que a Bíblia está dizendo nada mais é do que os justificados. O que está querendo dizer, Wendel? Sim, o justo nada mais é do que uma pessoa que foi justificada por Cristo. Porque a Bíblia nos ensina que nós não temos capacidade de nos justificar diante de Deus. Não temos essa capacidade. Por isso a necessidade de sermos justificados por alguém. Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo escreveu: Tendo sois, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Através da fé nós somos justificados diante de Deus, mediante a fé. Por quem? Por Jesus Cristo. Sem Ele jamais poderíamos ter o título de justo diante de Deus.
1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pedro está dizendo que por causa do sofrimento dele na cruz, de ter carregado sobre si os nossos pecados, então nós fomos justificados e nós podemos viver para a justiça, né? Através disso, nós podemos então entender quem são os justos, que o salmista está dizendo. Ele não está falando sobre o ímpio. A promessa, a poesia, o salmo não está relacionado ao ímpio. Muitas são as aflições do ímpio, mas Deus os livra de todas. Não, a promessa é para justo. Então, se você está condicionado à realidade de um justo, você tem essa promessa sobre a sua vida. E a verdade que não quer calar é que você terá muitas aflições, porque essa é uma afirmativa, é uma verdade, mas a promessa é que Deus o livraria de todas as aflições, independente de qual seja.